Olá, tudo bem? Eu me chamo Vitória e nós já estamos chegando no final do nosso estudo nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, do capítulo 5 de Mateus. Eu já falei a primeira parte, que eu queria falar sobre os perseguidos, né? Que eu falei bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E agora eu queria dar continuidade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gente, vocês ouvirem aí um sonzinho é da Manu, tá? Depois eu vou, no final do vídeo eu filmo ela pra vocês verem como ela é fofa. Enfim, também queria ler o que tá escrito em 2 Timóteo 3,12. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, perceba que quando vivemos piedosamente, quando nós temos fome e sede de justiça, que é basicamente uma boa definição do que é viver piedosamente, nós somos perseguidos. Viver piedosamente, apesar da palavra às vezes ser usada num contexto, vamos dizer, diferente aqui no Brasil, ter uma vida piedosa e ser piedoso é ser uma pessoa que está em constante relacionamento com Deus, tá? Então, o que é uma vida piedosa? Uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada ao Senhor, tá bom? Então, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que realmente estão próximos, que são dedicados, que têm um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, serão perseguidos. Isso está escrito em 2 Timóteo. Só um minuto, vou pegar um brinquedinho aqui para minha filha. Não caiu, né, amor? Pronto. Então, é impossível que a gente viva uma vida piedosa e a gente não ser perseguido. Isso é uma coisa que é incompatível. Cristo, perfeito, né? Lembremos, sofreu retaliação e perseguição por viver uma vida de retidão. Outros cristãos que estão exemplificados na Bíblia também foram perseguidos. Abel foi perseguido, inclusive morto, pelo próprio irmão, quando obedeceu ao Senhor. O irmão sentiu inveja e o matou. Daniel foi perseguido pelos governadores da sua época, está escrito em Daniel 6. Davi foi perseguido por Saul. Você pode ler isso em 1 Samuel. Portanto, quando nós estamos sofrendo perseguição onde vivemos, isso indica que provavelmente não estamos vivendo uma vida piedosa. Então, por que isso? Por que, Vitória? Porque perseguição é uma prova de filiação. Como vimos ao longo dos nossos estudos, só é perseguido por causa da justiça de Deus aqueles que recebem uma nova identidade em Cristo Jesus. E por isso eles herdarão o reino dos céus. Entretanto, eu até queria comentar a continuação desse versículo que está em Mateus 5, 11 e 12, né? Ele fala, é desafiador pensar, exultai, se alegrai, alegrai-vos por causa da perseguição. Ele está falando pra gente ficar feliz com isso. Não é mesmo? Você não acha isso desafiador? Você não acha isso intrigante, no mínimo? Mas logo em seguida, existe a explicação do porquê a gente vai se alegrar e se exultar. Porque é grande o galardão nos céus. Paulo, em 1 Coríntios 2,9, diz que coisas inefáveis esperam aqueles que amam a Deus. Manu, eu não vou mais deixar você brincar, gente. Vou mudar de brinquedo da Manu, peraí. Isso aqui está muito barulhento. Olha que coisa linda e fofa, mas também barulhenta. Coisas inefáveis esperam aqueles que amam a Deus. A ideia não é procurarmos a perseguição ou até festejarmos quando ela acontecer. Não. Mas nós não devemos recebê-la como algo negativo e destruidor. Sabe por quê? Porque Cristo está conosco nessa perseguição. E ela acontece por causa do nome dele. E através dela, nos tornamos parecidos com ele em seu sofrimento. Veja, um versículo que chama muita atenção quando o assunto é essa aprovação, esse tipo de aprovação, a perseguição. Também é o trecho em que Paulo escreve aos 2 Coríntios, tá? Né? Na segunda carta aos Coríntios. Isso está em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, certo? Então o cristão é feliz porque tem a garantia da vida eterna com o Senhor. E não há nenhum sofrimento nessa vida que possa se comparar, que possa ultrapassar os benefícios e a alegria que nós desfrutaremos para viver ao lado do Senhor eternamente. Eu queria ler, por fim, então, o que está escrito em João 15, de 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, certo? Olha só que pesado. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, eu queria convidar você a refletir, fazer algumas perguntas, tá? Você já se perguntou por que não tem sofrido perseguição? Será que isso não é um sinal de que você não tem vivido uma vida piedosa? Então, aí tem a pergunta consequente disso. A maneira com que você vive tem evidenciado o caráter de Jesus ao ponto de impactar as pessoas que vivem ao seu redor? Ou não? E a perseguição que então você eventualmente sofre, ela ocorre por causa da justiça de Deus ou porque você é um cristão inconveniente ou porque você tem praticado coisas que envergonham o evangelho, certo? Como eu falei no último estudo, a gente pode ser perseguido por motivos justos, por motivos injustos. Muitas vezes nós damos razão à perseguição a nós porque nós estamos envergonhando o evangelho, tá? Então eu queria que você refletisse sobre isso, porque isso me impactou bastante e espero que essa palavra também impacte você na sua vida, certo?